Olá, bom dia. Depois de uns dias afastada, hoje estou retomando as lives e quero dizer assim que eu estava com muita saudade de todos, que também hoje eu vou falar acerca de como eu venci o medo. Quero também falar a todos que têm acompanhado aqui o meu perfil, que as lives elas também ficam salvas lá no YouTube, no meu canal é blog Rose Gomes. Quero dizer assim que eu estou muito feliz em estar retomando aqui as lives e eu vou iniciar agora, dia 9, uma série 21 dias que vão ser 21 dias de transformação, 21 dias para despertar o seu potencial. Apliquei aqui um filtro para fazer um teste, mas é para mostrar também para vocês uma outra coisa assim na vida da gente, que muitas vezes a gente quer fazer algo, a gente quer realizar alguma coisa e a gente fica sempre pensando em uma coisa extraordinária, em uma coisa assim sofisticada, mas eu quero dizer que a vida é simples. Nós é que complicamos. As coisas em nossa vida, elas devem ser simples. Elas não são para ser um fardo, né? A nossa vida, ela tem que fluir naturalmente. Não pode ser assim uma vida de sofrimento, uma vida de cansaço. A nossa vida, ela deve ser uma vida leve. E para a gente viver o extraordinário, a gente deve esquecer tudo que é sofisticado, a gente deve esquecer tudo que é complicado. Para viver o extraordinário é simples, bem simples. E hoje eu vou falar como foi simples o dia que eu venci o medo. Eu achei assim que eu nunca ia conseguir. Sinceramente, desde que eu me conheço por gente, eu tenho 49 anos e desde que eu me conheço por gente, eu tenho medo de sangue. Quer dizer, eu tinha, né? Desde que eu me conheço por gente, eu tinha medo de sangue. Só de falar de sangue, de ver sangue, eu já passava mal. E eu venci esse medo de uma maneira assim extraordinária e simples. Então é isso que hoje eu quero compartilhar com quem estiver nessa live. Eu quero dar o bom dia aqui a você da Taberna que entrou, que está acompanhando as lives. Minha gratidão. Deus abençoe seu dia, sua vida, seu trabalho, sucesso em tudo. E vamos aqui mandar um aviãozinho chamando o pessoal para participar com a gente. Vou mandar aqui. Vamos chamar o pessoal.
para participar com a gente. Doce Infância chegando também, sucesso, tenha um dia abençoado. Como eu estava falando aqui, muitas vezes a gente quer conseguir alguma coisa e a gente acha que para viver o extraordinário a gente tem que fazer algo assim muito sofisticado, algo muito complicado, e não é. Para a gente viver o extraordinário, a gente tem que ser simples, a gente tem que viver naturalmente. E esses dias eu sumi um pouco das lives, que eu tive digo assim, as adversidades, né? Eu tive que ficar uma semana ali no hospital acompanhando a minha filha, e foi algo assim, ao mesmo tempo que me fez sofrer ali, mas me fez aprender muito, muito, muito. Então eu entendi assim que a felicidade ela é excelente, mas o sofrimento, as dificuldades, elas nos ensinam muito mais. Os nossos erros, a gente aprende muito mais com eles do que com os acertos. Eu costumo dizer que aqui no meu perfil eu quero sempre falar uma palavra que não seja apenas de teoria, porque de teoria o mundo está cheio, né? Eu quero compartilhar sempre uma palavra de conhecimento e de experiência, de algo assim que eu fiz, testei, que deu certo para minha vida, que deu certo para a vida de outras pessoas. Então, o meu objetivo é sempre aliar teoria e prática. Eu me enganei muito já por, às vezes, escutar pessoas que falavam e depois ia fazer e aquilo não funcionava, não dava certo. Por quê? Porque a teoria, ela é boa, mas ela tem que ser aliada à prática. É na prática que a gente aprende e vê se aquela teoria realmente ela funciona. Então, é no nosso dia a dia que a gente vai errando, caindo e vai aprendendo. E se a gente tivesse medo de cair, a gente não teria aprendido a andar. Então a gente só aprendeu a andar, a correr, porque nós caímos muito antes disso. Então eu falo que todos os nossos erros, todos os sofrimentos, tudo isso ele nos ensina muito mais coisas do que nós podemos imaginar. Eu dou aula de autobiografia para quem quer escrever e publicar, né, o seu livro, e através do método que eu uso, a pessoa ela vai escrevendo a sua história de vida. Muitas vezes as pessoas elas bloqueiam em lembrar as situações assim de infância. Por quê? Porque é uma dor que ainda ela não superou. Só que quando ela vence essa dor, quando ela vence esse medo de enfrentar, né, aquela dor, aquele passado, de enfrentar aquilo que ela tem dentro dela como verdade, quando a pessoa ela consegue, é libertador. Ali ela pode descobrir o propósito de vida dela, ali ela pode ser curada emocionalmente, tudo por quê? Porque ela teve esse desejo, né, e essa coragem de enfrentar o medo. O medo, ele não é ruim,
Porque se a gente não tivesse medo, por exemplo, de cair, medo de se queimar, a gente poderia fazer muitas coisas que atentassem até contra a nossa vida. Mas o ruim é nós termos o medo que nos paralisa, o medo que nos impede de desfrutar daquilo que Deus nos preparou. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência de vida. E eu sei que muitas pessoas têm esse medo, que é o medo que eu tinha de sangue. Eu morria de medo de sangue. Só de falar e de ver sangue, às vezes já me dava até uma sensação de desmaio. E aconteceu que na semana que eu fiquei afastada, né? A minha filha, ela foi para maternidade e ali no momento que estavam fazendo os papéis da cirurgia, a atendente, ela me falou, né? Você ou o esposo da sua filha, vocês querem assistir o parto? E meu genro, ele falou, eu não posso ver sangue que eu passo mal. Aí ela me perguntou, eu falei assim, eu também não posso. Falei, nem de ouvir falar, quanto mais eu assistir um parto. Eu falei para ela, a minha filha vai ter o bebê sozinha, a gente não vai entrar junto porque a gente tem medo. Aí essa atendente, ela me falou assim, por que você tem medo do sangue? Eu falei assim, não sei, eu tenho esse medo desde que eu me conheço por gente. E ela falou, mas você tem vontade de assistir o parto da sua filha? E eu respondi para ela, eu tenho. Ela falou, então por que você não assiste? Eu falei, porque eu tenho medo. E ela ali me indagando novamente, a ficha caiu na minha cabeça. Eu falei assim para ela, você me fez enxergar de outra maneira. Eu falei, eu vou assistir o parto. E ela falou assim, parabéns, que coragem, vai dar tudo certo. Eu falei, vai dar tudo certo. Ela falou assim, você não vai, você tem medo de desmaiar? Eu falei, eu tinha medo de desmaiar, agora eu não tenho mais. E ela falou assim, ai que bom, vai dar tudo certo. E só que eu falei essas palavras, mas eu ainda estava com medo. Só que eu havia decidido assistir o parto. Eu não falei para ela, mas no momento que eu estava ali indo para a sala do centro cirúrgico, naquele momento começou assim me dar aquele mal-estar, as minhas mãos começaram a suar frio, meu pé ele começou a formigar. Eu tive assim uma sensação de que eu iria desmaiar a caminho de ir pro centro cirúrgico. Mas num instante eu parei e eu pensei, eu falei, o primeiro passo eu decidi que eu vou assistir. O primeiro passo eu dei, foi a decisão. Agora eu estou indo, eu tenho que dar outros passos. E naquele momento eu pensei, como eu vou conseguir? Por que eu tenho tanto medo? Aí, um pouco antes de entrar, a enfermeira, acho que ela percebeu também, né, como eu estava, ela falou assim, mãe, aguarda aqui um pouquinho nessa sala e daqui a pouco você entra. Naquele momento, eu fiquei ali e eu fiquei assim, me perguntando, por que eu tenho tanto medo de sangue? Porque com quase 50 anos, tudo que eu lembro é que a minha vida inteira eu tive esse medo. Por quê? E começou a vir na minha cabeça. Tudo o que eu pensava relacionado a sangue era coisa ruim. Era tudo relacionado à dor. Tudo que eu pensava em sangue era acidente, era homicídio, era ferimentos, era só dor, só sofrimento. E daí eu entendi o quê? Que eu não ia conseguir entrar ali
no centro cirúrgico com essa mentalidade, porque se eu visse sangue ali no centro cirúrgico, eu iria realmente desmaiar, porque eu estava só olhando o sofrimento ali, era só morte. E daí eu falei assim, meu Deus, eu falei assim, por isso que eu tenho tanto medo de sangue, porque eu só vejo morte, eu só vejo dor, eu só vejo sofrimento. E eu pensei, meu Deus, não tem outro jeito, será que o sangue é só isso? E foi exatamente isso, Andréia, você pegou a chave. Eu até me emociono em falar. A palavra, ela veio assim, na minha mente, no meu coração, muito forte. O sangue não é morte, o sangue não é sofrimento, o sangue é vida. A verdade, ela liberta. E a verdade é, o sangue, ele é vida. Então, naquele momento que eu tive esse entendimento, como o André falou aqui, eu ressignifiquei. Eu falei assim, Deus, como é lindo! Como é lindo você ver sangue, como é lindo você saber que no sangue tem vida, que ele carrega vida, que ele carrega a essência do Criador, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e que no nosso sangue pulsa a vida, que dentro de nós pulsa essa essência, a vida que o Criador nos deu. Gente, quando eu tive esse entendimento, eu ressignifiquei, eu senti uma paz tão grande. As minhas mãos começaram a ficar normal, o meu pé parou de formigar, o coração que estava acelerado, ele foi se acalmando, todo o meu corpo sentiu paz, todo o meu corpo ele entendeu a verdade que era a vida. Naquele momento que eu ressignifiquei esse medo, né, que eu venci esse medo do que era o ver sangue, do que era o sangue. Então eu falo que por que para a gente viver o extraordinário e aproveitar as oportunidades é simples, nós é que complicamos. Por quê? Porque muitas vezes nós olhamos para o lado do erro, nós olhamos para o lado errado, nós não olhamos para a verdade, nós não olhamos para a essência. E a essência é que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus para viver o extraordinário, mas de forma simples. Ali, quando eu fui chamada daí então para entrar no centro cirúrgico, eu entrei em paz e a hora que eu vi o meu neto nascendo, ali eu entendi. Foi lindo, lindo. Eu vi ali a vida, eu vi ali a perfeição de Deus, né? Dele gerar uma vida assim dentro da minha filha, né? De ter um filho gerado dentro de nós. E no caso, ela foi gerada de mim. Eu gerei a minha filha e ali eu estava vendo a minha filha gerando o meu neto, o fruto. Então eu tive esse entendimento que esse é um processo natural. Quando a gente descobre que a gente tem o poder de gerar, de trazer à existência tudo o que Deus preparou para a nossa vida, a gente começa a ver assim que os frutos, que isso é um processo natural. Então, ali foi extraordinário e eu falei assim, esse é um momento único, essa é uma oportunidade única que eu poderia não estar vivendo se eu tivesse sido vencida pelo medo. Só que eu também não ia conseguir enfrentar esse momento de essa dádiva, eu não ia conseguir ter esse gozo, assim, eu não ia poder receber esse presente se eu estivesse com aquela mentalidade de que sangue era morte, de que sangue era sofrimento. Eu ia entrar ali e realmente eu iria desmaiar, eu não iria ver nada. Por quê?
porque eu estava com um programa errado instalado na minha mente. Então, ressignificar é isso, é você entender que as suas crenças, que elas te limitam, mas que você tem o poder de ressignificá-las, de mudar essas crenças e de tornar, trazer a verdade para a sua vida. E quando eu trouxe a verdade para a minha vida, de que o sangue, ele é vida, de que o sangue, ele é uma bênção, né? De que ele mostra a criação e a perfeição de Deus. Então, naquele momento eu pude desfrutar assim de uma oportunidade única, que talvez ela não se repita na minha vida. É extraordinário, mas foi de modo bem simples. Então, assim, eu comecei a pensar em quantas vezes, né, em quantas oportunidades ao longo da minha vida eu perdi porque eu fui dominada pelo medo. E eu quero dizer a todos vocês que estão aqui nessa live que eu sempre sou grata pela oportunidade que eu tenho de testemunhar, de falar das minhas experiências, e quero dizer assim que eu sou grata a Deus pela vida de cada um de vocês, e que eu queria assim transmitir hoje uma mensagem que vocês não se deixem mais ser dominados pelo medo. Vocês todos são filhos de Deus, assim como eu. Nós somos filhos de Deus. Nós fomos criados para sermos livres, para desfrutar do melhor, para desfrutar de tudo que o Senhor ele nos preparou, e que de tudo de bom aqui nessa terra. O Senhor ele nos fez para ter uma vida em abundância, para ter uma vida abundante e feliz. Que nós não precisamos ser escravos do medo. Nós somos libertos. O Senhor ele fala que ele não nos deu um espírito de medo. Ele não nos deu um espírito de medo para a gente andar em pânico, para a gente andar com medo. O Senhor ele nos deu o espírito de ousadia. Eu costumo sempre dizer que tudo na vida ele tem dois lados, né? É como se fosse uma moeda. Tem o lado da cara e tem o lado da coroa. Tem o lado que é bom e tem o lado que é ruim. Então, o lado do medo, quando você olha do outro lado, ele tem a coragem, ele tem a ousadia. E isso que Deus ele nos deu, a ousadia para a gente conquistar tudo que a gente quiser, para a gente desfrutar do bom e do melhor aqui nessa terra. Só que nós muitas vezes imaginamos que para a gente viver uma vida abundante, para a gente viver o extraordinário, a gente deve assim passar por um processo muito complicado, muito difícil. E não, tudo é simples. O extraordinário, eu falo para você, esqueça o extraordinário. Viva, apegue-se ao que é natural, ao que é simples. Sabe, abra a porta da sua alma, deixa a luz de Deus entrar, abra as janelas, né, da vida, deixa o sol da justiça entrar, deixa Deus dissipar e tirar todas as trevas, deixa Deus tirar toda dúvida, deixa Deus tirar todo medo. Quando você estiver assim, diante de uma situação que te der muito, muito medo, que você ficar paralisado, lembre-se que você tem o poder sobre a sua mente, de você ressignificar e olhar para o outro lado, que do outro lado está a coragem. Então, se pergunte, por que você está com tanto medo? Qual o motivo? Dentro de você vai ter a resposta também para que você vença esse medo, assim como aconteceu comigo. Nesse dia, no dia 21 de agosto,
eu venci o medo de sangue. Era um medo que eu carregava por toda a minha vida e que me trazia assim grande angústia quando me falavam essa palavra. Falava sangue, para mim era a morte. E no dia eu ressignifiquei e trouxe a verdade para minha vida, que o sangue ele é vida, sangue é vida. E eu pude desfrutar ali de uma das melhores, das maiores experiências de toda a minha vida. Ali eu vi a mão de Deus, eu vi Deus ali agindo através dos médicos, trazendo a vida a esse mundo, a existência. E eu comecei a pensar como Deus ele é maravilhoso e como Ele faz na nossa vida dessa maneira. Ele nos dá vida, vida com abundância, que é para a gente ir e transmitir essa vida, né? Onde tem morte, que é para a gente ir levar a vida, onde que a gente chegar e tiver ali, como no caso ali do profeta Ezequiel, ele foi colocado diante de um vale de ossos secos e Deus ele falou para ele: você acredita que esses ossos possam viver? E ele falou: Senhor, tu sabes. E Deus então falou para ele: profetize. Ele começou a profetizar e fala que a vida foi entrando ali naqueles ossos, aqueles ossos foram criando nervos e foram se levantando ali um exército de pessoas vivas. E eu creio que nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, nessa expansão da internet, Deus ele tem levantado pessoas como eu, como você, pessoas comuns, pessoas simples, mas para transmitir vida, que através de nós, de nossas palavras, nós podemos transmitir vida. E eu creio que um exército de pessoas abençoadas, de pessoas cheias de vida estão se levantando para, através da internet, divulgar o amor e a graça de Deus. Eu quero então dizer aqui para todos vocês que estão nessa live, que muitas vezes a gente tem assim em nossa vida, né, vários medos, mas na nossa mente nós podemos ressignificar toda a transformação da nossa vida. Ela começa na nossa mente. Então por isso que a palavra de Deus fala assim, que a gente tem que se transformar pela renovação da nossa mente. Tudo começa na nossa mente. O despertar, o entendimento de que nós podemos mudar a nossa realidade de vida, independente do que tenha acontecido. Como eu disse aqui, em 50 anos eu vivia esse medo. E em uma palavra que eu ressignifiquei, eu pude ali trazer uma nova realidade para a minha vida. Hoje eu enxergo as coisas de modo diferente. Então, nós temos nas nossas mãos, né, esse poder de construir um futuro melhor. O que passou, a gente não pode mudar. Eu não posso mudar aquele entendimento que eu tinha ali, aquelas coisas que eu aprendi. Mas eu posso, a partir de hoje, ter um novo entendimento. Eu posso, a partir de hoje, construir uma nova história para a minha vida. Isso que eu ensino sempre os alunos no curso, quando eles vão escrever as suas histórias, não negar nenhum sofrimento, nenhuma dor, nenhum fato que aconteceu, mas ressignificar. Se na infância aconteceu algo ruim, você pode ressignificar e entender que aquilo que aconteceu ali na sua infância foi necessário para te tornar quem você é hoje na vida adulta. Então, tudo que acontece na nossa vida
Nada é em vão. Nós somos únicos. Nossa vida é uma história única. Por isso que tem coisas que às vezes a gente fica assim se comparando, né, com outras pessoas, com a vida de outras pessoas. E isso não é bom, porque a comparação ela nos trava. Mas quando nós entendemos que nós somos amados por Deus do jeito que nós somos, com todos os nossos erros, com todas as nossas falhas, Deus ele nos ama e que a nossa história de vida ela é única e que através de nós muitas pessoas podem ser inspiradas, muitas pessoas podem ser transformadas. Isso é libertador, porque ao aceitar a minha história, ao aceitar a minha origem, ao aceitar o meu passado, o que eu estou fazendo? Eu estou mostrando que eu tenho raízes. E se eu tenho raízes, elas vão fornecer o alimento para que eu cresça, para que eu me desenvolva, para que eu seja uma pessoa exponencial, para que eu seja uma pessoa que faz a diferença na vida de outras pessoas. Uma árvore sem raiz é uma árvore morta. Então, tudo o que aconteceu ali no nosso passado é como se fossem assim para fortalecer essas raízes, como se eles trouxessem os nutrientes que a gente precisa para crescer. Eu já entendi assim que todas as minhas experiências ruins, todos os meus erros, todos os meus fracassos, tudo isso foi necessário para que eu possa crescer, para que eu possa ter sucesso, para que eu possa prosperar. Então, você não consegue prosperar, você não consegue ter uma vida extraordinária se você negar o seu passado, se você negar a sua dor. Tem uma frase que fala assim que a dor ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, a dor ela produz o crescimento. Agora, o sofrimento, você carregar aquela dor sem ressignificar, então isso vai trazer um peso para a sua vida, isso vai te travar, isso vai impedir você de desfrutar do melhor, isso vai impedir você de ter uma vida extraordinária. Mas quando você enfrenta ali de cabeça erguida os seus erros, quando você ressignifica a sua história, liberando perdão, quando você ressignifica, trazendo a verdade para a sua vida, isso é extraordinário, isso é libertador. Eu falo assim, por experiência, porque, como eu disse no início da live, o que transforma a nossa vida, o que transforma a vida de outras pessoas é a essência. E a essência, ela está em nós, porque nós temos o DNA divino. Então, quando nós tiramos essa essência divina, né? Essa essência que está dentro de nós, que essa verdade de que tudo o que acontece é para o nosso bem, então a gente pode realmente crescer assim de forma extraordinária, crescer de forma natural. Por isso que a palavra de Deus ela nos fala que aquele que está ligado ali ao rio da vida é uma árvore que dá frutos em todo o tempo. É a pessoa que prospera em tudo que faz. Então, muitas vezes a gente quer prosperar, a gente quer ter sucesso, quer ter uma vida financeira estável, um casamento feliz. Tudo a gente busca, assim, né? Mas muitas vezes a gente quer buscar as coisas assim pelo fruto. E se eu for buscar desfrutar de uma vida boa apenas pelo fruto, eu vou colher muito pouco, eu vou me sentir assim muito pouco realizada. Mas quando eu quiser ter uma vida extraordinária, entendendo quem eu sou realmente,
Qual a verdade de Deus para minha vida? Qual é a minha essência? Então, quando eu entendo isso, eu entendo sim que a prosperidade, que o sucesso, que a abundância, que tudo isso é natural, que tudo isso já me foi dado, que eu não preciso me esforçar para ter as coisas, que eu não preciso me fadigar para ter tudo que eu preciso. Eu preciso apenas aceitar. Então, quando eu aceito a minha essência, quando eu aceito a verdade, eu consigo ter uma vida extraordinária. Eu consigo vencer o medo, sim, porque a gente tem medo do quê? Do desconhecido. Só que dentro de nós a gente tem as respostas, né, para tudo. E um medo também que eu venci, que eu sempre na minha vida eu carreguei esse medo, era assim um medo de altura. Eu não gostava de altura, eu passava mal e um dia uma pessoa me falou assim, esse medo, ele significa que você tem medo de crescer. Eu fiquei pensando, eu falei, eu não tenho medo de crescer, como assim medo de crescer? E eu comecei a entender que quando eu era criança, né, eu levei assim vários tombos mas eu nunca tinha esse entendimento que eu tinha medo de crescer. Aí eu pensei e falei assim, eu vou ressignificar isso, eu vou mudar, agora eu não vou mais ter medo de altura, eu vou enfrentar esse medo. E eu comecei assim a buscar lugares altos, não só materialmente, mas profissionalmente também. Eu entrei assim nesse ramo digital e eu tinha muito medo de me relacionar com pessoas que eu não conhecia. No início do meu trabalho no digital, eu ficava assim apavorada de conversar com estranhos. Eu não conseguia nem fazer uma live, imagina. Tinha assim muito medo mesmo. E quando eu comecei a ressignificar, a entender que esse crescimento, ele é natural. Só que o crescimento, ele dói. O processo, né, da gente crescer, ele é dolorido. Muitas vezes a gente acha assim que não vai acontecer nada assim, que eu posso vencer que eu posso ser curado, né? Assim, simplesmente de forma assim, mágica. E não, a cura, ela vem do enfrentamento. Então, você vencer um determinado bloqueio emocional é você mexer ali na ferida, é você tratar, é você cuidar. E isso é um processo dolorido, mas é um processo dolorido que ele traz cura. E mesmo que ele trouxer cicatrizes, mesmo que esse processo ele deixe marcas na sua vida, essa sua cicatriz, essa sua marca, ela vai ser cura, ela vai ser remédio para outras pessoas. Então eu entendi esse processo, né, da gente ser natural, da gente ser simples e da gente não negar a nossa dor. Se você estiver sentindo alguma dor, eu falo que o nosso corpo ele fala, né? E às vezes a dor da nossa alma ela se reflete no nosso corpo. Então, para você vencer essa dor, muitas vezes você tem que olhar para dentro da sua alma, para o seu interior e pensar: por que eu estou sentindo isso? O que meu corpo está querendo dizer com isso? Eu até estou fazendo um estudo e eu vou colocar ali no grupo do DNA do Destravar, que é o grupo do Telegram. Eu convido vocês que estão aqui a participarem, entrarem nesse grupo. Eu vou colocar ali esse material. Eu já li mais de 3.000 páginas falando acerca disso, do nosso corpo, que ele fala, que ele manifesta
o que a nossa alma cala. Então, esse enfrentamento da dor é o que traz a cura. Muitas vezes a gente quer negar, a gente sente determinada dor e a gente quer negar. Então, negar não resolve o problema. Ele vai apenas somatizando ali e nós vamos apresentando outros sintomas. Mas quando a gente ressignifica, quando a gente aprende a decifrar, né, o que o nosso corpo ele está falando, a gente consegue então ser curado. A nossa dor, ela vai servir de remédio para curar a vida de outras pessoas. Eu fui curada da ansiedade por meio da escrita. E hoje eu ensino nos cursos a escrita expressiva, que ali as pessoas ao escreverem, elas vão expressando aquilo que tem dentro da alma, aquilo que tem dentro do coração, e elas vão enfrentando essa dor e elas vão sendo curadas, a ferida ela vai sendo tratada. Então todos nós temos bloqueios, todos nós temos crenças limitantes, todos nós temos esses pensamentos, né, que nos limitam, que nos impedem de desfrutar de uma vida feliz e uma vida abundante. Como eu estava compartilhando aqui com vocês, durante quase 50 anos, que eu tenho 49, durante todo esse tempo eu tinha medo de sangue, porque sangue para mim era relacionado à morte, sangue para mim era relacionado a tiroteio, a sofrimento, a homicídio, a acidente, tudo que era ruim. E no dia que eu ressignifiquei, que eu entrei ali no centro cirúrgico para assistir o parto da minha filha, eu ressignifiquei que sangue, ele é vida. E quando a gente vê sangue, a gente deve se alegrar, porque ali está o pulsar de Deus, ali está a energia de vida, não é de sofrimento, mas é de bênção. Então foi assim um momento extraordinário na minha vida, e as pessoas até que me conhecem, sabem desse medo que eu tinha, me perguntaram assim: Rose, mas você assistiu o parto da sua filha, você entrou no centro cirúrgico, você viu sangue? Eu falei: vi. E você tomou algum calmante? Que remédio você tomou para conseguir enfrentar essa situação? Eu falei: eu tomei a pílula da decisão, da coragem e da ressignificação. Eu decidi que eu queria estar ali do lado da minha filha naquele momento. Eu virei a moeda. De um lado tinha o medo, do outro lado tinha a coragem, tinha a ousadia. E eu ressignifiquei. Eu trouxe a verdade para a minha vida. Aquele pensamento de morte, ele era mentira. A mentira, ela aprisiona. A mentira, ela trava a nossa vida. A mentira, ela nos impede de ter uma vida feliz. Mas a verdade, ela liberta. E no momento que eu trouxe essa verdade para a minha vida, eu pude desfrutar de um momento, de uma experiência única. Única. Você poder ver uma vida vindo ao mundo, né? Principalmente assim, comigo, que foi o meu neto. É algo assim maravilhoso. Não tem palavras para explicar. E eu entendi que tudo na nossa vida é assim. Deus, ele tem oportunidades maravilhosas. Ele tem bênçãos extraordinárias para a nossa vida. Mas se a gente ficar olhando para o lado errado, para o lado do medo, a gente não vai conseguir desfrutar dessas bênçãos. A gente não vai conseguir ter uma vida plena, uma vida feliz e realizada. Mas quando a gente decide olhar para a verdade, a gente vê que era mais simples do que a gente imaginava, né? A gente consegue, então, viver uma experiência, uma transformação e consegue aproveitar, assim, as oportunidades que surgirem na nossa vida de forma
natural e simples. Então eu quero aqui deixar minha gratidão a todos vocês que estão aqui nessa live. Dia 9 eu vou iniciar uma série aqui no Instagram. Vão ser 21 dias. O tema vai ser Saindo da Caverna. Essa palavra, ela veio na minha vida quando eu comecei a experimentar uma grande transformação, que foi no final de 2019, que a palavra que veio no meu coração no dia foi que Elias, ele estava ali na caverna em depressão. Para vocês verem que a depressão, até aproveitando a oportunidade, né, que nós estamos em setembro amarelo, a depressão ela não é brincadeira, ela não é frescura. E Elias, ele era um homem muito ousado, muito cheio de fé, de poder. Ele orava e não chovia. Tamanho era o poder que tinha nas palavras dele. Mas quando ele foi ameaçado de morte, ele entrou em depressão e ele se escondeu na caverna. E ali na caverna, Deus perguntou para ele o que ele estava fazendo ali. E Deus falou para ele sair para fora, que ia falar com ele. Ele imaginou que Deus ia falar com ele por meio de um trovão, de um terremoto, porque ele pensava Deus assim, extraordinário. Então ele escutou assim um barulho e saiu correndo, achando que era Deus. E não era. E ele achando assim que Deus ia se manifestar na vida dele de uma forma poderosa e assombrosa assim. E na verdade, Deus se manifestou ali para ele, Deus se manifestou na vida dele através de uma brisa suave. Então, o que eu quero dizer com essa palavra é que o extraordinário a gente vai viver quando a gente conseguir ouvir, né, essa voz de Deus de maneira suave, quando a gente conseguir viver de maneira simples, de maneira natural. O extraordinário na nossa vida é quando a gente decide sair da caverna, quando a gente consegue ver que tem vida lá fora. Até depois vocês podem também ler, tem Platão, né, ele fala ali da caverna, então numa analogia também a isso, que muitas vezes a gente fica ali preso na caverna e a gente tem como verdade sombras daquele lugar. Mas no momento que a gente sai da caverna, que a gente vê ali o mundo todo de oportunidade, então a gente consegue entender que aquilo que a gente achava que era verdade, na verdade era apenas sombra, que a verdade, que o extraordinário, que o melhor, ele está sempre por vir na nossa vida. Então, quando você sai para fora da caverna, é que você consegue viver uma vida extraordinária, uma vida realizada, uma vida feliz. Então eu quero assim, nesses 21 dias, vou compartilhar aqui palavras, estudos de mentorias que eu recebi, de livros que eu li. Vai ser algo extraordinário, que você vai viver, vai despertar, que você vai ter assim um outro entendimento. E você vai entender que só quando você sai da caverna que você consegue ter uma visão do propósito de Deus para a sua vida. Quando você sai da caverna que você consegue realmente enxergar o extraordinário e viver, né, esse extraordinário, mas de forma natural e simples.
Não é complicado, como a gente pensa, né? Eu falo que a vida é simples, ser feliz é simples, nós é que complicamos tudo, nós temos essa mania de querer complicar tudo. E é tudo muito simples. É tão simples, né, que quando eu ressignifiquei em questão de minutos aquilo que eu acreditei a vida toda, aquilo que eu tive como verdade uma vida toda, eu consegui ressignificar ali em questão de minutos, e aquilo trouxe para mim uma experiência extraordinária, trouxe para mim um outro entendimento, uma outra visão da vida, né? Então é isso que eu quero transmitir para vocês. Vai ser aqui nas lives, eu vou também colocar ali no grupo do Telegram, o grupo é DNA do Destravar. Quem quiser depois procura lá no Telegram, grupo DNA do Destravar. Material totalmente gratuito e é assim, anos de experiência, de estudos, de mentorias, que eu gastei assim muito para aprender. E eu vou transmitir isso de forma gratuita para que vocês possam desfrutar dessa experiência que eu tenho vivido, disso que tem transformado a minha vida, que realmente só quando a gente sai da caverna a gente pode fazer como Elias, né? Elias, ele saiu ali da caverna, ele depois teve ousadia para cumprir o propósito e a missão de vida dele, e ele foi levado aos céus ali num carro de fogo. Então, e ali na filosofia, ali, né, na história da caverna ali de Platão, esse indivíduo também ele só consegue, né, ter experiências reais quando ele sai da caverna. Então, é maravilhoso quando você consegue ser liberto, porque quando você consegue, você é transformado e você quer que outras pessoas sejam transformadas também. Quando alguma coisa lhe traz significado para a sua vida, você quer também compartilhar isso. Principalmente, como eu sempre digo, eu não estou aqui para ser mais uma pessoa para trazer teoria. Eu quero sempre trazer teoria aliada à prática. Eu quero mostrar, compartilhar experiências, conhecimentos, mas de coisas comprovadas que deram resultado na minha vida, na vida de outras pessoas. Então, convido vocês também a estarem aqui comigo do dia 9 até o dia 30. Aprendendo nessas lives como sair da caverna para viver uma vida extraordinária. Então vai ser 21 dias saindo da caverna. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tenham um excelente dia, tenham um dia abençoado e até a próxima live. Beijos, fiquem com Deus. Tchau!